Bom, boa noite. Obrigado por reservar um tempinho do dia de vocês para vir aqui prestigiar o evento e compartilhar conhecimento com a comunidade. É um negócio muito importante, a gente tem que continuar nessa pegada aí. Bom, meu nome é Lucas Santos, eu fiz parte da turma do Apple Developer Academy, ou DPID, de 2017 a 2018, e eu estou trabalhando no iFood desde dezembro de 2018. Bom, hoje eu vou falar um pouquinho sobre uma motivação, né? Por que você deveria tratar erros no seu aplicativo? Se você ainda não faz, espero que eu convença vocês. E se eu convencer, depois eu vou passar algumas dicas de como fazer algumas melhorias para tratar os erros de vocês no aplicativo. Bom, vou começar por essa motivação. O primeiro ponto que é relevante para você decidir tratar erros no seu aplicativo é descobrir problemas rápido. Uma coisa muito ruim é quando você faz uma feature e aí depois de algumas semanas você descobre por causa que um amigo do vizinho ou do seu primo aconteceu com ele um problema super bizarro, que apertava no botão, não acontecia nada, vinha uma mensagem super esquisita e você descobre desse jeito só depois de meses que o negócio está no ar. Então você precisa descobrir isso rápido. E a receita do fracasso é essa aqui, se você quiser um problema que fica escondido. Aqui a gente tem uma função que deveria ligar para o estabelecimento, caso você tenha algum problema. E por algum motivo a gente pode receber um telefone que é opcional, porque no nosso modelo o telefone é opcional. E agora, como para fazer a ligação eu preciso de um telefone efetivo, eu vou fazer um wrap usando esse guardlet. E se falhar eu vou só cair fora da função. Se isso acontecer, você vai ter um botão na sua interface que você aperta e ele não faz nada. E você nunca vai ficar sabendo disso, a não ser que o primo do amigo do seu vizinho te conte. Outra coisa é que você pode melhorar muito a experiência do usuário se você fizer um bom tratamento. Você já deve ter se deparado com alguma tela que nem aquela da direita, que você tem uma mensagem de erro em inglês com vários jargões de tecnologia que não quer dizer absolutamente nada. E se você fez isso logo depois de uma coisa crítica, você vai ficar muito preocupado. Você vai ver a fatura do Nubank caindo ali no celular, e você fica, e aí, eu vou receber um negócio, acabei de pagar? Então, o usuário vai ficar muito desesperado. Por outro lado, um tratamento de erro vai tranquilizar o usuário. Então, ali a gente tem um exemplo do cara que está querendo comprar uma pizza no iFood, e o restaurante está fechado, ele não tinha entendido ainda. Quando ele foi tentar adicionar, você já tem uma mensagem explicando certinho, cara, você não pode pedir, está fechado, não dá para agendar. Tenta amanhã de novo às 10h30, que é quando o restaurante abre. E até o usuário que caiu em algum caso de erro que não deveria, você tem uma chance de recuperar ele se você fizer um tratamento de erros bem legal. Então, um exemplo muito básico é o tentar novamente. Basicamente, qualquer request que você faz e falha, você tem um botão de tentar novamente. Às vezes você entrou no túnel ali, perdeu a conexão, você tenta de novo. E até um erro que não é sistêmico, mas é mais da regra de negócio. Ali o usuário do iFood ele pesquisou um nome de restaurante que não tem nenhum resultado. Ele recebe uma lista vazia, mas com uma mensagenzinha falando que não tem nenhum restaurante. E você já tem mais algumas sugestões de outros restaurantes que você pode ver e talvez você até acabe fazendo uma compra. Então esse usuário não vai ficar perdido e vai desinstalar o app. Então, esses são exemplos que eu dei aqui, mas que às vezes não se aplica ao seu aplicativo. Então, você pode considerar tratar erros seguindo essas regrinhas aí. Sempre que você fizer uma request para o seu servidor, você precisa tratar erro, porque toda request falha. Sempre que você capturar um input de usuário que seja um pouquinho mais livre, também o usuário tem toda a oportunidade de escrever alguma coisa bizarra. Você dá um campo para ele digitar o telefone e ele digita uma poesia. Você tem que tratar isso. Toda vez que você fizer um encode, um decode, um mapper, qualquer coisa, essas coisas elas falham mesmo, às vezes. Então você tem que tratar esses erros. E toda vez que você tiver um outro caso que não se aplica aqui, mas se você tiver um early return, você tem um guard, você tem um if-let que retorna em algum momento, você já tem que ficar meio suspeito e pensar, cara, eu tenho que tratar um erro aqui ou não? Porque você pode cair num desses casos onde acontece algo misterioso e fica telas vazias, coisas vazias na tela. Então, eu acredito que esses são já motivos suficientes para você decidir tratar erros no aplicativo. E eu vou dar algumas dicas de como fazer. Então, antes da gente ir direto para o código, eu vou dar uma dica que é um passo antes,
que você deve considerar com muito carinho no seu coração ter uma ferramenta de monitoramento. Isso é muito importante para quando você cair em um desses casos, que você tem um guard, um return, você pode logar isso e você vai ver rapidamente se isso está acontecendo muito e se é um bug que você deve tratar rápido, talvez lançar uma versão, famosa hotfix, ou até desligar uma feature. Então, a gente tem algumas ferramentas como o Logz, o New Relic e o Dynatrace. No iFood a gente opta por usar o Logz. Então eu vou dar uns exemplos aqui no Logz, mas se você tiver outra ferramenta, você provavelmente tem os mesmos recursos. Então, uma coisa que é muito útil é você ter logs por data, para você encontrar se está tendo alguma curva anormal ali, para você saber que você tem um problema, você deve investigar. Você tem a capacidade de fazer carries para você procurar por erros específicos, pode ser algum erro na sua feature que você lançou, ou algum tipo de erro específico que você acha que está rolando, então você consegue filtrar esse tipo de erro. Você pode também ter um monitoramento mais passivo, de você receber um alerta ali no Slack, no e-mail, então você consegue fazer essas configurações, e se a feature que você acabou de lançar explodir um erro ali, você vai receber 1 milhão de e-mails e levantar no meio da noite e rodar. E você pode também fazer dashboards para você ter mais insights sobre o tipo de erro. Então você pode categorizar as versões do iOS onde ocorre, você pode ter alguma coisa arbitrária, tipo o usuário está logado ou não, e você consegue colocar no gráfico também e ter esse insight de quais são os cenários que o usuário está para acontecer um determinado erro. Então, sempre que você for fazer uma nova feature, você deve considerar esses passos também na execução dela, que é ver casos onde pode dar errado a feature que você está fazendo, ter isso bem mapeado. Você cria logs no código para quando você tem exceções, você tem guards ou coisas do tipo, então você já vai proteger esses dados com logs para você tratar depois. Você já cria os alertas no Logz, na sua ferramenta qualquer, para você receber caso dê alguma coisa errada. E você tem que ficar de olho nesse alerta, obviamente. Outra coisa agora, mais dentro do código, você deve usar mais o protocolo de erro do Swift, que ele tem umas opções para você fazer erros muito expressivos e encontrar os seus logs mais fácil depois. Você conseguir categorizar, você usar de verdade aqueles dashboards que a sua ferramenta permite. Você consegue fazer usando bem esses protocolos. Então, qual que é do protocolo? O caso mais simples de uso é você usar no enumerador dessa forma. Então, isso aqui por si só já é um erro que eu posso sair usando no meu projeto de qualquer forma. Eu tenho 2 casos de erro e eu posso ter até um caso onde eu consigo levar um valor associado para poder tratar isso depois e logar para ter mais contexto. Uma coisa que é muito útil você, por exemplo, colocar o que veio do servidor para você saber bem qual que era o estado que a aplicação estava quando deu o erro. Aí só é muito importante você não mandar, sei lá, o número do cartão de crédito ou o e-mail, o endereço do seu usuário numa ferramenta de log, você vai ter muito problema com isso. Então você tem que, é sua obrigação mascarar esses dados para não ter nenhum problema. Você também pode fazer os ainda mais expressivos, se você precisar, usando uma struct, por exemplo, que ela se conforma ao erro. E aí você tem casos de erro também, que você pode declarar no enumerador lá dentro. E você pode ter bastante informação arbitrária mesmo. Então ali, no caso, eu quis colocar a linha, arquivo, o tipo de erro, seguindo o enumerador. E eu até tenho uma informação um pouco mais específica do negócio, que é se o usuário está logado ou não, para eu poder separar depois. E aí, quando você for usar o seu erro, você usa como se eu estivesse dando init no struct mesmo. Então, depois você pode dar um unwrap nisso e fazer bonitinho como que está funcionando e logar algo que seja muito bom para você traquear depois. E também, com os erros, você pode até deixar já pronto ali uma mensagem para você exibir para o usuário caso aconteça aquele erro. Se for interessante você exibir esse erro num alert, em qualquer ferramenta, qualquer coisa do seu design system que seja legal. Então, uma vez que você faz um erro, você consegue
fazer ele conformar também ao localized error, e aí você colocando os valores, né, que são as strings, nesse error description, você consegue acessar por aquele error.localizedData, que você geralmente dá um print lá quando dá algum erro, e fica por isso mesmo. Então, você consegue deixar isso aqui. Outro ponto muito relevante, agora que você sabe que existe esse protocolo error, e ele é muito da hora, é que você não deve sair usando nil como erro. Nil é nulo, é ausência de valor. Erro é erro, são coisas totalmente diferentes. E isso tem muito impacto porque fica difícil depois você categorizar um erro se você simplesmente recebe um nulo. Ou vai saber de onde veio esse nulo, né? Você tem que sair caçando em várias classes, uma dentro da outra, dá um trabalhão. Então, esse é um exemplinho de como você não deve fazer. Então, aqui eu estou fazendo o meu request. Eu estou pegando aqui no meu user defaults mesmo. Eu quero pegar user preference, que é alguma coisa que eu salvo que o usuário seta nos settings dele. E aí o que acontece? Eu vou procurar essa chave user preference no meu user defaults. Se eu não achar, eu vou retornar um nulo. E se eu achar, eu continuo meu código. Então eu vou passar no JSON decoder e eu vou procurar também se eu consigo parsear isso para um objeto do tipo user preference. E se falhar, eu vou retornar nulo também, porque ali eu estou usando aquele try com interrogaçãozinha. Qual que é a da interrogação? Se a função que está usando, que no caso é a decoder, falhar, mandar algum erro, você vai ignorar esse erro e você vai jogar um nil dentro da propriedade. Então também esse é um atalho que a galera gosta de tomar para não tratar o erro, mas não é legal. Então no caso aqui, se você estiver usando essa função e você receber um nulo, você não sabe se o usuário não tem essa chave ou se você tem algum problema de decoder que você deveria estar tratando. Então, problemas escondidos. Em vez disso, você pode usar o erro mesmo. Para você sair usando o erro, você usa a ideia do throw. Qual que é o rolê do throw? Você pode declarar que a sua função é throwable, ela consegue lançar uma exceção. Então é só você anotar o throws ali em cima. Depois disso, se você cair no caso de erro, você vai dar um throw, e aí você pode usar qualquer coisa que se conforme ao protocolo erro. Então qualquer erro que você criou vale para você jogar ali no throw. Quando chega no throw, ele escapa da função, então ele não vai continuar executando, ele dá um return mesmo. E a função que usa esse cara que você fez com throws, ele tem que tratar o erro, ou continuar passando para cima. No caso aqui eu decidi tratar. Então como é que trata? Você vai anotar ali com o do, dentro do bloco do do vai rolar a execução que seria a execução feliz ali, né? O caso onde tudo dá certo. Então cada função que é throwable você tem que anotar com um try, e se der algum erro nesse try, ele vai para a parte do catch, que o catch vai capturar esse erro, e aí você consegue tratar. No caso aqui eu estou mandando a minha classe de log fazer um log, para eu acompanhar depois. Então aqui eu reescrevi aquela função usando um throw e depois um do catch. Então agora a minha função é throws. No caso da chave não existir, eu vou mandar um erro de no user config stored. Então eu vou saber que eu tenho que colocar alguma coisa naquela chave, né? Não tem nada ainda. E se tiver um erro de decode, notem que eu tirei aquela interrogaçãozinha do try. Então o erro que o decoder der, eu vou jogar para cima para o cliente dessa função aqui tratar. E eu já consigo saber exatamente o tipo de erro de decoder que é, e eu consigo logar isso para eu traquear depois. E o problema é se for coisas assíncronas. Você vai fazer uma request, você vai mandar alguma coisa executar numa thread separada. Aí usar o throw é um pouco mais difícil. E aí o que você faz? Você retorna nulo? Também não. Retornar nulo sempre é a ideia ruim, não vão nela. Vamos pensar aqui que a gente tem essa struct aqui, que ela é um item que eu vou exibir para o usuário no menu. E eu vou pegar ela fazendo uma request para o servidor. Então, aqui o caso eu vou tentar fazer essa request. Se eu não conseguir pegar nenhum data, porque conexão, qualquer coisa do tipo, ali eu já estou respondendo um nulo, né, naquele case failure. Então a função que pediu essa request aqui, ela vai receber um objeto nulo. E a mesma coisa vale ali para o meu JSON decoder. Se por algum motivo eu não conseguir fazer o decoder, eu tenho um erro de parse,
também eu vou retornar um nulo. Eu nunca vou saber qual foi o erro de verdade. E aí a minha função, meu cliente, que está usando aquele cara para exibir um menu bonitinho, ele também tem o mesmo caso de ter um guard, se não envia nada eu caio fora, e você vai exibir uma tela em branco para o seu usuário. Em vez disso, desde o Swift 5 a gente tem um recurso que é o Result. Antes disso até o pessoal já usava muito o Result por causa que ele vinha no Llama.Fire, então muitos projetos usam o Llama.Fire e o Result estava lá bem sólido já. Qual que é a ideia dele? O Result você tem dois valores genéricos que você consegue usar, que é um sucesso e uma falha. O sucesso pode ser o seu tipo de dado que você está tentando capturar, e a falha ela é qualquer coisa que se conforme com o protocolo erro. Então o seu erro bonitão vai funcionar. E aí, um caso simples de você usar um result depois é você fazer um switch, e você tem facilmente ali bem visível qual que é o caso de sucesso, e você já pega o dado que você pegou, e você já pega ali qual que é a falha também no case failure, já com o erro bonitinho para você fazer o que você deve fazer. Então, no mesmo exemplo lá, voltando atrás, a gente vai mudar de opinião e a gente vai fazer com o result. Então, ali no caso, se falhar o meu decoder ali no sucesso, eu também vou mandar o erro para cima, usando o try sem interrogação, sem exclamação também, pelo amor de Deus, senão cracha tudo. E no caso ali da request falhar, eu também retorno um erro do meu network mesmo. Então é um erro também já diferenciado que eu consigo entender depois no meu log. E aí o cliente que está usando aquela função agora está feliz e contente, tendo também o seu caso de erro para exibir um empty state legal para o usuário, e também ele vai fazer um log disso para você acompanhar depois e decidir fazer alguma coisa caso esse erro esteja muito alto. E o último ponto que eu quero passar é também sobre a qualidade do seu código, que é que você deve separar o que é o caminho feliz e o que é o caminho do erro. Então você não deve misturar essas duas coisas. Isso eu tirei bastante do livro do tio Bob, o Clean Code. Quem não leu aí é uma ótima leitura. Ele tem um capítulo só falando sobre tratamento de erro. E ele fala muito que tratar erro é uma responsabilidade. Então você deve separar essas coisas para você ter responsabilidades bem definidas no seu código. Então, vamos pensar de novo numa struct de usuário, que ela é bem simplesinha, ela não tem nada demais. Tem nome, e-mail e senha. Beleza? Eu tenho um cliente que usa desse jeito aqui. Ele tenta pegar o usuário, tenta registrar o usuário, e se ele não conseguir, ele vai logar um erro. Só isso que ele faz. Então, como que seria a minha função register user? Primeiramente, a gente está validando caso a caso que pode dar um erro aqui e está lançando uma exceção já bonitinha que vocês acabaram de ver que isso é muito positivo. Então ali eu vou ver se o meu nome de usuário não é vazio, eu retorno um erro. Eu vejo se eu tenho meu validador de e-mail, vejo se passa, se não eu retorno um erro. E eu tenho minha política de senha também, se não passar eu retorno um erro específico de senha. E eu consigo exibir uma mensagem certinho para o usuário. E aí, só que tem um problema nessa função, é que o código que você se importa de verdade, ele está lá no final. Quando você vai na função register user, você quer ver como que um usuário é registrado, e não todas essas validações aqui. Isso aqui não é registrar o usuário. E isso é uma violação ao SRP, que é o Single Responsibility Principle. É o princípio de responsabilidade única, que também é um dos conceitos de Solid. Também eu deixei bastante referência sobre isso na apresentação, depois se vocês quiserem dar uma olhada. Que ele diz que cada sistema, cada classe, cada função deve ter apenas uma responsabilidade, e aqui não é o caso. Então como é que a gente arruma esse código para ficar lindo e maravilhoso? Um jeito de fazer é você separar todos aqueles guards, toda aquela validação em uma função que chama validate user, e aí essa função, por sua vez, ela é throwable, ela pode lançar exceções, e aqui você vai só executar. Você vai tentar validar o usuário com aquele try, e logo em seguida vai vir o seu código de registrar o usuário de verdade, que é a parte que realmente importa aqui no register user. E se não der certo, lá para o fundo ele vai dar um throw nisso.
E como essa função ela também é throwable, você pode até limpar isso mais e tirar todos aqueles do catch. Isso está tudo implícito. Uma vez que você está numa função throwable, você dá um try e você não trata, você automaticamente lança para cima, né, para o cliente dessa função aqui, aí ele que vai ter a responsabilidade de tratar. Então aqui você tem uma linha só que não tem a ver com registrar o usuário, mas que é uma etapa. Então o seu código está bem com conformidade ao Single Responsibility Principle e está muito mais legível também, os seus companheiros agradecem. E aqui fica toda a parte que você não queria ver, que é como que valida o usuário, aquele monte de guard que não é importante na hora de registrar o usuário. Então eles estão todos numa função chamada Validate User, e a função Validate User, o que ela faz? Valida o usuário, lindo de ver. Então, recapitulando sobre o que aconteceu hoje, trate erros no seu aplicativo, os usuários vão ficar muito mais felizes, vão confiar mais na sua marca, vão gostar mais de você. Use uma ferramenta de monitoramento para você conseguir acompanhar os erros que estão acontecendo e você resolver eles rapidinho. Use o protocolo Error do Swift, ele é muito poderoso, muito expressivo, vai te ajudar muito. Não use nil como erro, nil é ausência de valor, erro é erro. E você também deve separar o código de validação, o código de erros, do código caminho feliz, onde as coisas acontecem do jeito que deveriam acontecer. Muito obrigado. Eu deixei todas as referências no GitHub ali, tem um README com tudo isso escrito. Outros assuntos que eu falei, mas não fui muito a fundo, tipo quais são as ferramentas do log e tudo mais, como que elas funcionam, tem links lá. Também sobre conceitos tipo o Solid, que eu só citei, mas não falei exatamente o que é, que não é muito o tema da palestra. Também tem um material lá muito bom, que eu aprendi muito de lá também. E também os slides estão lá, se vocês quiserem baixar, não sei, vídeo novo. É isso aí, obrigado pessoal. Perguntas? Comentários? Mágoas para compartilhar? Sobre a parte do erro, tipo, ele sempre tem que tratar realmente, tipo, o usuário é uma parada primordial, tipo, ele tem que entender o que está acontecendo ali. Mas aí uma dúvida, tipo, como que é alinhado isso com o pessoal, por exemplo, de design do projeto? Porque tem muito disso, tipo, a gente às vezes quer tratar o erro, mas a gente recebe, por exemplo, todo um fluxo de telas no design e não tem, tipo, um erro lá. Aí você vira e fala assim, e aí, o que eu faço quando dá erro? Ah, caralho, coloca um open se der um problema. Tipo, aí, como que você... Porque isso também tem uma parte do design, tipo, de mostrar o quanto é importante, tipo, a gente notificar para o usuário isso. E junto a isso, tipo, como que é feito, por exemplo, em telas onde... Porque se a gente for para pensar, toda tela, por exemplo, que é uma request, ela vai poder dar erro. Só que, tipo, por exemplo, detalhes do usuário, detalhe do restaurante, sei lá, qualquer coisa que é assim, tipo... Ali, a gente vai começar a ter erros customizados para cada parte do nosso app. Ou tipo, não, beleza, a gente vai ter um opens aqui, e se a gente, por exemplo, a gente vê que está dando muito problema nesse cenário, e a gente, porventura, não conseguir corrigir, tipo, a gente vai tentar dar um erro customizado para esse cenário, para deixar mais livre para o usuário, assim. Como que vocês fazem, tipo, Beleza. Sobre a parte do designer não trazer os casos de erro bonitinho. Cara, isso acontece o tempo todo. Não tem muito... Tipo, porque... Muitas vezes você entende o erro quando você está fazendo o código lá. Você vai ter um momento que você vai ter que fazer um negócio esquisito, você tem que dar um guard antes e verificar 1 milhão de coisas que podem dar errado. E você vai ter esses early returns, você vai identificar isso naturalmente. O designer, às vezes, quando ele está pensando na feature, ele não vai. Então eu acho que faz muito parte da responsabilidade do desenvolvedor também e levantar esses pontos. Ir lá e falar, cara, e se acontecer isso aqui faltar, tipo, trazer casos bem exaustivos assim mesmo, tudo pode dar errado. É muito importante também você ter um erro genérico, né, ou talvez alinhar esse tipo de coisa, porque em muitos casos realmente não vale a pena, não tem um tempo hábil às vezes para você fazer um tratamento de erro perfeito exatamente para aquele caso. Então às vezes o Ops já é o suficiente. Mas eu acho que vai muito disso, assim, vai muito de conversa. Às vezes você está trabalhando num projeto terceirizado, você pode não ter tanta
tanta liberdade assim para conversar com o cara e pedir. Aí é um pouco mais difícil, assim, tipo, no contexto que a gente trabalha no iFood, a gente está muito junto, assim, tipo, é tudo da mesma empresa, então a gente tem bastante liberdade para ir lá e falar e alinhar esse tipo de coisa. Então faz muito parte também do... sobre... Tem mais perguntas, sobre os erros específicos. Tem outra coisa também, dependendo da ferramenta que você está usando, você já tem algumas coisas um pouco mais prontas para você passar facilmente, por exemplo, quando uma request falha. Às vezes você pode mandar esse payload já direto na sua camada de network. Então quem está usando isso não precisa declarar uma struct com todas essas coisas a mais. Às vezes você faz um erro mais simplesinho e a sua camada de network já tratou isso. Aí você já tem a sua lógica para não mandar os dados privados, isso tudo já separado. Então você pode ter esses recursos mais poderosos que você vê que são um padrão já feito num contexto antes de chegar na sua camada de aplicação de verdade. Então isso já ajuda bastante também. Só comentando um pouco mais em cima disso, eu acho que o nível que a Aline falou no Design System é uma coisa que a gente tenta fazer também, às vezes já sentar com o designer e falar, cara, qual vai ser o nosso Design System, os nossos componentes padrões de erro. Acho que assim, falhou uma request, o que a gente coloca? Hoje a gente tem uma tia escorregando no ketchup lá, usar realmente, definir com o design qual que é o padrão. Acho que assim, tem telas que é muito exceção, muita exceção. A gente tem uma de lista lá que, cara, a gente pode falhar em carregar a imagem do header, a gente pode falhar em carregar o título, carregar os filtros, carregar o conteúdo. Então tem uma série de coisas que a gente pode dar ruim naquilo, então tem várias requests independentes e vale sentar com o designer e falar, cara, assim, muita coisa pode dar errado aqui. Acho que boa parte do trabalho é realmente você saber o que pode dar errado e sempre levantar para ele, cara, isso aqui pode dar errado, então vamos pensar se a gente exibe uma informação parcial, tipo, se não vier o header e no meu placeholder da lista tem um campo lá para colocar a imagem, o que eu faço? Eu escondo, deixo um cinza, algo assim. Então, discutir com o designer muito sobre o tratamento de erro é importante. Eu acho que a gente tem alguns casos bem bizarros no iFood, que assim, realmente a gente tem um else lá que a gente trata, joga um erro básico e às vezes no final das contas, tipo, cai numa tela onde só tem um erro, se entra novamente. E realmente esse é o caso pior, assim, você não consegue nem dar uma mensagem clara para o usuário do que aconteceu e nem o que ele precisa fazer para tentar de novo. Às vezes tem um botão tentar novamente, mas é algum erro, sei lá, do objeto. Você vai tentar fazer o parse e, cara, vai dar erro direto, internamente. Ele pode apertar internamente muitas vezes, mas no final das contas, assim, eu acho que vai muito do alinhamento com o designer de falar, cara, a gente precisa pensar em se der errado, o que a gente faz. O que a gente tem que exercitar também é bastante isso e também acessibilidade. Então, eu estou num caso que geralmente a gente deixa pro lado e fala, cara, a hora que eu for implementar, eu falo, nossa, mas e aí, que frase eu coloco aqui, como vai ficar melhor? Então aí a gente volta pro design e fala, como que a gente estrutura isso? A gente chegou a um ponto de algumas das telas nossas a gente tem detalhado realmente, cara, qual que é o ponto que a gente vai, qual que é a frase de acessibilidade a gente vai colocar aqui caso aconteça isso na tela. Então a gente começa a ter alguns casos mais completos, assim, realmente bem detalhados, geralmente é o fluxo core da sua aplicação e uns casos mais de border, na tela de trocar notificação. Opção de notificação. Cara, eu tenho um tratamento genérico lá só para não morrer, mas não ficar uma tela em branco, mas é coisa que você pode ir melhorando, que você precisa fazer isso. Eu acho essa parte de dar uma ideia para o usuário também do que aconteceu e o que ele faz depois. Porque, por exemplo, se caiu a internet e você ficar mostrando um tentar novamente, ele vai achar que o problema é a sua aplicação e não a internet dele. Então, você avisar, olha, a sua internet está fraca, a sua internet está desligada, está oscilando, talvez dê essa ideia para ele do que ele pode fazer, vale mais a pena do que simplesmente falar algo errado aconteceu. Então falar, dessa vez não fui eu, foi você. Você falou que podia liberar as naves aqui, então. Guardilet é uma praga? Não sei se para vocês, assim, porque assim, no final das contas o Guardilet ele tá falando assim,
se der algum ruim aqui, alguma coisa tem que acontecer. E às vezes a gente está desenvolvendo um código ali e a gente fala assim, caramba, pode dar muita coisa ruim aqui, pelo amor de Deus. Esse módulo que está vindo para mim aqui, todos esses parâmetros podem ser 1000 em algum momento. E aí, nesse caso, tem alguma coisa que a gente possa fazer além do wordlet ou de repente é um tratamento genérico para todos esses caras que a gente não sabe? Tem alguns guards que você fala assim, pô, beleza, sei lá, de repente o usuário não preencheu alguma coisa aqui, ó, tipo, ops, preenche aí. Mas às vezes é muito subjetivo, assim. E às vezes eu me pego assim, tipo, cara, sem saber o que fazer. Já cheguei no desespero do fatal error, mas aí eu mudei de ideia, falei assim, eu não vou por aí. Drogas pesadas não dá. Mas assim, às vezes a gente fica, cara, tela em branco, assim, sabe? Não sei se você tem alguma vivência que você possa dar alguma. Beleza. Vale muito de analisar o caso também. Tem muita informação que às vezes você está fazendo, está pegando um objeto que tem 1 milhão de propriedades e metade delas são opcionais. Muitas delas, às vezes, você pode até continuar o fluxo se der alguma coisa errada. Então, talvez tenha um texto placeholder, uma imagem placeholder. Vale muito de você ver o que é crítico e o que não é. E também eu acho que evitar a tela em branco tem que ser ao máximo. Assim, você tem que ter pelo menos um erro genérico para você ser meio que o seu último recurso. Assim, se der alguma coisa muito errada que não tem o que fazer, vai ser a tela genérica ali de erro, e você tem que ter alguma coisa para o usuário sair daquele fluxo e começar um outro fluxo em algum lugar que talvez dê sucesso, porque o objetivo é você não impedir que o usuário chegue no objetivo da sua aplicação, que seria converter para uma compra ou se inscrever em alguma coisa. Então, tratar o erro pensando nisso assim, o máximo possível, sabe? De como que eu dou o máximo de chance para o meu usuário chegar no objetivo que o meu produto quer. No final das contas, é uma coisa muito estratégica para o negócio, esse tratamento. Então, você tem que ponderar mesmo caso a caso. E nos casos que são muito bizarros, que você quer mandar o fatal error lá, você tem que colocar um log nisso de qualquer jeito para chegar essa informação em você e você dar uma estudada melhor no que dá para fazer ali. Às vezes é um problema muito obscuro, muito complicado de achar, e você tem que ter esse insumo para você até ter um poder de argumentação depois de você falar talvez pro PO do projeto, falar, cara, a gente precisa parar um pouco e mergulhar de cabeça nesse problema aqui até resolver ele, porque X usuários estão acontecendo por semana que estão caindo nisso e a gente está perdendo. Então, essa ferramenta de log vai te dar muito poder de argumentação depois. Então, isso já é um bom passo. Uma das coisas também que a galera acabou colocando é diferenciar por macro. Então, se você está em debug, às vezes faz sentido botar um fatal error. Então, por exemplo, você está numa arquitetura e o seu view controller ele é wiki. Então, você faz um guardlet do seu view controller para saber se ele existe, você passa informação, se não, se você estiver em debug, ele vai jogar um fatal error, mas se ele estiver em produção, ele só vai logar e o usuário vai ficar em branco mesmo. Não é para acontecer, é um caso muito estranho, se você não tiver o seu view controller e a pessoa está na tela, mas em debug ele vai quebrar, ele vai dar um crash no Xcode e você vai conseguir resolver. Então, às vezes, em desenvolvimento, é bacana usar o fatal error como um nível de atenção. Beleza? Então, terminando com a mão. Obrigado.